Viajando para longe do Sol, além da Terra e dos planetas internos, a milhares e milhares de quilômetros. É aqui que os gigantes espreitam. Júpiter e Saturno, esferas tão frias e distantes que o Sol nada mais é do que um pequeno sinal luminoso num vasto crepúsculo. Império Solar. Esses são os mais gelados nos limites do sistema solar, a extremidade da escuridão. Há um novo território desconhecido lá fora, uma nova fronteira na extremidade do sistema solar. E os próximos anos provavelmente vão trazer muitas surpresas. Próximos ao Sol estão os planetas terrestres, planetas que são feitos de rochas e silicatos como a Terra. Mais adiante, os gigantes de gás, na maior parte feitos de hidrogênio e muita água. E mais adiante ainda estão as coisas realmente estranhas, os anões de gelo, planetas como Plutão. Plutão tem uma lua, Caronte, metade do tamanho do planeta. Um circunda o outro face a face, como se ligados por uma barra invisível. Um par diminuto valsando num salão à luz de velas. Estar fisicamente em Plutão seria bastante interessante. Por uma coisa, os níveis de iluminação são 1/1000º do que são na Terra. Quer dizer, é como se o seu Sol do meio-dia fosse como o nosso Sol 35 minutos depois do poente. Deve ter esse tipo de brilho no céu. E podemos ver estrelas durante o dia. Tem havido alguma controvérsia quanto a Plutão ser um planeta ou algum outro objeto como um grande cometa ou um asteroide. Bem, Plutão certamente reúne todas as qualidades para ser um planeta. Mas há outra coisa interessante, é que Plutão de fato pode ser o corpo maior de um aglomerado de matéria, também chamada anões de gelo, que pode ser uma matéria com a mesma origem dos próprios cometas. Isso é um tipo de matéria que nunca vimos e é muito intrigante porque pode ser uma das matérias mais primitivas do sistema solar. É por isso que a NASA está planejando uma missão a Plutão, mas o tempo é a questão. Enquanto Plutão navega pelo espaço, sua distância do Sol muda. Em maior distância e maior frio, sua atmosfera congela de gás para sólido. O Expresso Plutão quer chegar lá enquanto o planeta ainda tiver atmosfera gasosa. É uma viagem de 6 bilhões e 600 quilômetros e a NASA planeja usar outro planeta como uma espécie de estilingue celeste. Bem, estamos tentando lançar antes de 2004. E isso para tirarmos vantagem de Júpiter. Podemos fazer de Júpiter um auxiliar de gravidade, basicamente passando pelo planeta a fim de impulsionar nossa trajetória até Plutão. Isso vai nos poupar tempo de voo e nos permitirá voar num veículo de lançamento mais barato. O Expresso Plutão é uma espaçonave muito menor. Ele possui 1/10 do peso, com instrumentos menores, rádios menores, menor consumo de força, tudo utilizando essa tecnologia. Mas temos aprendido em nossas explorações em outros planetas com a espaçonave Voyager que podemos ser surpreendidos. Esse desejo de explorar mundos exteriores data de décadas. Uma de nossas missões bem-sucedidas foi a Voyager, lançada em 1977. As Voyagers 1 e 2 viajaram bilhões de quilômetros pelo espaço e a Voyager 2 continua ainda mandando dados. As Voyagers foram as primeiras explorações vistas realmente de perto do exterior do sistema solar. Elas foram projetadas para missões de voo de reconhecimento. Em outras palavras, uma rápida olhada e fotos detalhadas dos planetas afastados: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As gêmeas Voyagers carregavam muitos sensores. Os mais valiosos deles eram as câmeras de TV que em 1979 registraram o rei dos planetas, Júpiter. Júpiter é rodeado por cortesões. 16 luas giram em torno do reino jupiteriano. As Voyagers mandaram imagens das sombras das luas brincando através da face do grande planeta. A Voyager também testemunhou em primeira mão as tempestades que assolam a atmosfera de Júpiter. Furiosas nuvens de gás e turbulências perpétuas correm através do Equador. Uma tempestade com milhares de quilômetros, um enorme redemoinho de gás. É a Grande Mancha Vermelha.
2 anos mais tarde, as Voyagers nos presentearam com a primeira visão de Saturno. Ele tem sido observado desde que começamos a olhar para os céus. Sua marca registrada são os anéis. Os amplos anéis são, na realidade, milhares de anéisinhos individuais, como ranhuras num disco de vitrola. Partículas de diversos tamanhos apresentam-se em várias cores. Gelo no tamanho de ervilhas caracterizam o marrom, enquanto as partículas mais finas aparecem em branco. Mas os fragmentos maiores, mais ou menos do tamanho de um carro de passeio, compõem o anel mais próximo ao planeta. Trilhões de satélites gelados que deslizam em volta da sua circunferência. Fitando o espaço na direção dos anéis, do topo das nuvens de Saturno, tudo parece sereno. Nada mais longe da verdade. As tempestades de Saturno são de proporções épicas. Exatamente como o nosso planeta Terra, Saturno inclina-se sobre seu eixo cerca de 23 graus aproximados. Isso significa que possui estações distintas enquanto viaja em volta do Sol a cada 30 anos. E notamos que a cada verão, uma enorme tempestade irrompe das profundezas do planeta, explodindo na superfície. E essas tormentas devem parecer com grandes nevascas de neve e de amônia. A vida pereceria em segundos ali. Saturno é um típico gigante de gás com elementos químicos diferentes de qualquer coisa na Terra. As fotos da Voyager foram só um aperitivo. A próxima missão Cassini será uma festa saturniana, recebendo o nome em homenagem ao astrônomo italiano que estudou o planeta no século XVII. A Cassini irá explorar o sistema inteiro de Saturno. Anéis, luas, absolutamente tudo. A professora Caroline Porco, a Dama dos Anéis. O que esperamos aprender com a Cassini é como o sistema solar é formado e como os planetas são formados. E vamos examinar o sistema de satélites, principalmente os anéis. E esperamos aprender também o que faz as atmosferas compactas e quanto estáveis elas são, como ocorrem as correntes de jatos energéticos como as que temos aqui na Terra. A NASA não está sozinha nessa missão. Há 17 países envolvidos no Cassini. Há algo como cerca de 3.000 pessoas nos Estados Unidos e 1.600 pessoas na Europa. Todas unindo suas forças para fazer da Cassini um sucesso. É provavelmente a última das grandes espaçonaves robôs não tripuladas. Acreditamos ter feito da Cassini uma espaçonave bastante segura. De fato, achamos que a proporção de falhas, se preferir, é, na verdade, menor do que a da espaçonave Voyager, que aguentou tão bem. As Voyagers serão um feito difícil de igualar, mas a Cassini, com seus instrumentos superiores, tem 2 décadas de avanços tecnológicos ao seu lado. Os planos são para chegar em Saturno no ano 2004. Uma das principais razões para mandarmos uma espaçonave como a Cassini de volta a Saturno, 25 anos depois da Voyager ter estado lá, é procurar por mudanças no sistema. E ficaremos muito satisfeitos se virmos que os anéis mudaram durante esse tempo. Isso nos dará informações sobre a maneira como estão evoluindo. Muitas questões sobre Saturno permanecem sem resposta, o mais belo dos gigantes gasosos. Não somente sobre os anéis, mas sobre o planeta e suas luas. A maior lua de Saturno, Titã, é a fonte das maiores especulações. Titã é o único satélite em todo o sistema solar que possui uma atmosfera substancial e acredita-se que essa atmosfera seja similar à que tínhamos aqui na Terra antes do aparecimento da vida. A coloração laranja de Titã provém de um primitivo coquetel de gases. Aqui, a neve de metano cai através da atmosfera de nitrogênio. Este é o mesmo dueto químico que brincava na Terra em climas mais quentes e em tempos mais antigos, há 3 bilhões e meio de anos. Mas em Titã, com 150 graus negativos, a pederneira para a faísca da vida jamais foi riscada.
A Cassini baixará uma sonda através da atmosfera nociva de Titã. Olhando para essa primitiva terra gelada, ela será como um telescópio através do tempo. Por 2 horas e meia, ela observará através do véu da atmosfera de Titã. Logo que pousar, ela se suprerá de dados e fotos, mas só por alguns minutos. Depois, ela será reivindicada ou pelo frio ou pelos elementos químicos do ambiente hostil. Isso será tudo. A Cassini não retornará até o próximo milênio. Enquanto isso, poderemos estudar as imagens feitas pela Voyager dos outros corpos que habitam o sistema saturniano. Um dos mais assombrosos é Mimas, uma das luas de Saturno. Mimas parece uma versão natural da Estrela da Morte de Guerra nas Estrelas, porque uma de suas faces é quase completamente dominada por uma cratera gigantesca. Se o objeto que causou a cratera tivesse sido um pouquinho maior, Mimas teria sido totalmente destruída e agora já teria sido incorporada aos anéis de Saturno. Nosso conhecimento sobre o sistema solar parece vir repentinamente. Até 1781, Saturno era o extremo do sistema. E depois veio William Herschel e descobriu um novo planeta. De repente, nosso mundo, a visão do nosso mundo inteiro era bem maior do que havia sido. Foi um passo significativo para a compreensão do nosso universo, do nosso lugar no cosmos. O que Herschel descobriu em 1781 foi Urano. Por 200 anos, tudo que podíamos aprender com nossos telescópios era o tamanho, a inclinação e a composição do planeta. Mas com a Voyager 2, em 1986, tivemos a chance de dar uma olhada de perto no planeta. As primeiras fotos foram desapontadoras. Urano era um mundo brando, sem traços característicos em meio a nuvens. Mas o que a Voyager viu foram os anéis e eles confirmaram uma história impressionante. É provável que Urano tenha sido uma vez explodido até quase o esquecimento. Mas antes do planeta desaparecer por completo, um núcleo residual teve gravidade suficiente para puxar a maioria dos fragmentos de volta ao planeta que vemos hoje. Seus anéis externos são a evidência daquele evento cataclísmico. A Voyager superou a si mesma quando captou Miranda, uma das 15 luas de Urano. Medindo somente 500 quilômetros, ela tem platôs, gargantas, rochedos e crateras. Uma maluca coleção de características superficiais, todas reunidas numa pequena lua e todas observadas pela Voyager com detalhes impressionantes. Miranda é uma reunião de fragmentos de gelo e rochas que foram desintegradas e depois reunidas, uma superfície dinâmica ainda flexível e móvel. Em vez de algumas páginas, a Voyager escreveu um capítulo inteiro sobre Urano e suas luas. Depois, o telescópio do espaço Hubble prosseguiu com a história. Quando Hubble se voltou novamente para lá e deu mais uma olhada em Urano, havia um crescente acúmulo de atividades nas nuvens, possivelmente devido às condições na mudança de clima, enquanto Urano passava através das diversas mudanças de estação que deverão ser monitoradas pelo Hubble nos próximos 20 ou 30 anos. Enquanto nos esforçamos para olhar adiante no espaço, a observação nos fornece meios para previsões. Um planeta novo foi previsto antes mesmo de ser observado. Urano continuava a mudar sua velocidade, sugerindo que alguma coisa grande o arrastava. Era Netuno, predito antes que fosse visto por um telescópio alemão em 1846. No último trecho de sua odisseia, o voo da Voyager passava pelo sistema de Netuno. A data era 24 de agosto de 1989.
A Voyager confirmou a existência de mais um sistema de anéis. Suas imagens nos permitiram pintar essa imagem. A nave aproximou-se a 5.000 quilômetros das primeiras nuvens, seu encontro planetário mais próximo. A Voyager revelou sistemas maravilhosos e dinâmicos de nuvens brilhantes, nuvens escuras, anéis, cinturões, todo um tipo muito interessante de estruturas das nuvens do planeta. Aqueles que esperavam um planeta gelado e insípido tiveram uma surpresa. Netuno estava vivo com sistemas atmosféricos coloridos, ventos enfurecidos de milhares de quilômetros por hora, tempestades que apareciam como vastas manchas azuis, uma delas maior do que a Terra. Mas 5 anos depois, a maior tempestade da Voyager terminou. Em 1994, o Hubble descobriu outra, mas no hemisfério norte. A lua de Netuno, Tritão. Sua órbita em volta do planeta é na direção oposta da maioria das luas do Sistema Solar. Isso sugere que Tritão é um órfão capturado e adotado por Netuno. Um estranho par, um gigante azul gasoso e uma fria, gélida lua. A Voyager viu o corpo mais frio do Sistema Solar, Tritão, uma lua com 205 graus negativos. Aqui o gelo é mais duro do que o aço. As linhas, com centenas de quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de largura, são fossos desmoronados, áreas lisas, possivelmente lagos gelados e algumas crateras, evidência de um exterior jovem sendo ativamente renovado. As faixas negras vêm do estranho aspecto da Lua, seus geysers. O que estamos olhando aqui parecem ser geysers. Algum tipo de gás, prolina, nitrogênio, sendo atirado para o alto a uns 10 quilômetros de altura. E depois, sendo soprados num ângulo de 90 graus, viajando depois mais de centenas de quilômetros, se preferir, a favor do vento. A poeira caindo desses jatos formam as estranhas trilhas negras da superfície. Esse foi o último corpo em nosso sistema solar visto pela Voyager. Ela nos proporcionou maravilhosos vislumbres de lugares longínquos. As Voyagers foram provavelmente as naves espaciais mais bem-sucedidas que já foram construídas e montadas. Agora elas funcionam, não estão livres de problemas, mas fazem seu trabalho. O trabalho é passar rapidamente por cada planeta, tirar fotos e mandá-las para cá. Foram projetadas para abrir o caminho para as espaçonaves que irão visitar cada planeta e ficar por lá, tornando-se um satélite natural, exatamente como Galileu. Esta nave faria parte da próxima geração de sondas da NASA. Desenhada nos anos 70 e montada nos anos 80, ela prestaria uma homenagem ao maior dos planetas. Júpiter é um lugar fantasticamente interessante e dinâmico. Um sistema solar inteiro em miniatura. Achamos que Júpiter é importante, principalmente porque achamos que ele contém um pouco do mesmo material que criou a nebulosa solar original, a partir da qual todos os planetas e o Sol foram formados. Portanto, se conseguirmos avaliar qual a composição de Júpiter, acho que estaremos avaliando de qual composição o sistema solar é feito. E essa é uma informação muito importante. A Galileu nos dará extensa cobertura de como a atmosfera está mudando, o que está acontecendo na magnetosfera todo o tempo e vai nos permitir chegar perto de cada um dos satélites. Durante os anos 70, os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato projetaram a mais ambiciosa sonda do sistema jupiteriano. A Galileu seria levada por um poderoso foguete de combustível líquido, o primeiro estágio da Centauro, numa rápida viagem até Júpiter. Tanto Galileu quanto Centauro deveriam subir com o transporte espacial até a órbita terrestre. Dali a Centauro assumiria. Mas na data do lançamento, no início dos anos 80, nem a Centauro nem a Galileu estavam prontas. Os dias brilhantes e otimistas do início da construção da Galileu foram eclipsados pelos atrasos. Eventualmente, tanto o primeiro estágio da Centauro quanto o transporte espacial ficaram prontos. E em maio de 1986 foi a data fixada para o lançamento da Galileu. Apenas 4 meses antes de terminar, a esperança virou desespero. Em janeiro de 1986, ocorreu a tragédia com a Challenger.
O programa do transporte foi suspenso e o silêncio caiu sobre as plataformas de lançamento Kennedy. Foguetes de combustível líquido foram proibidos nos compartimentos de carga e então o primeiro estágio da Centauro que levaria Galileu teve que ser abandonada. A Galileu esperou pelo transporte. Ela passou os 3 anos seguintes sendo modificada, indo e voltando pelo país e colocada num depósito. Finalmente, em outubro de 1989, chegou o dia. Temos a ignição e aí decola Atlantis e a espaçonave Galileu em viagem para Júpiter. A espaçonave é uma parte de nós. É uma extensão de nós. E talvez seja verdade que as terminações nervosas não estão naquela nave, mas nossas emoções estão naquela nave espacial, com certeza. TB1 Houston. Na escuta, Houston, a espaçonave foi desconectada. A Galileu já está a caminho de outro mundo. Entendido, Atlantis. Registramos isso. São boas notícias. Obrigado. 6 dias após ser lançada, a Galileu e o transporte espacial separaram-se. Mas sem a poderosa Centauro para levar a Galileu diretamente a Júpiter, um desvio no caminho fez-se necessário. A Galileu teve que girar por planetas e asteroides, adquirindo velocidade e direção em cada encontro, virando-se sozinha para o impulso final. Ao invés dos originais 2 anos e meio de viagem, a Galileu levaria 6 anos para alcançar Júpiter. Mas a NASA tirou vantagem desses voos. A composição da superfície do lado escuro da Lua foi comparada com o lado iluminado. A Galileu, inclusive, fez a medição dos níveis de ozônio sobre a Antártica. Mas as coisas deram errado novamente. Justamente quando a nave estava deixando a Terra na última hora, a antena de longo alcance recusou-se a abrir corretamente. A terrível verdade ficou clara para a NASA. Com a antena emperrada, Galileu estava virtualmente inútil. A antena de longo alcance era realmente sua ferramenta principal de comunicação com a Terra, que está, é claro, a centenas de milhares de quilômetros de distância, e foi projetada como um enorme transmissor para mandar enormes quantidades de dados. E quando ocorreu a falha na antena, a grade em guarda-chuva ficou presa e não pôde abrir. Para as coisas que achamos que há aspectos razoáveis para não ocorrerem como esperamos, desenvolvemos planos de contato. Não desenvolvemos planos de contato caso a antena de longo alcance não abrisse, porque estávamos muito confiantes que abriria. Eles colocaram todos os motores para funcionar para frente e para trás, criaram movimentos bruscos, giraram a espaçonave de um jeito ou de outro. Eles a esquentaram e esfriaram, puxaram e empurraram, mas ela estava lá, flutuando no espaço, sendo atirada para o planeta. O que se pode fazer? Fizemos tudo o que podíamos. Construímos uma sucessão bastante robusta. A espaçonave foi projetada para aquele ambiente extremamente hostil onde deveria entrar. E não há muita coisa mais que possamos fazer, a não ser esperarmos e nos preocuparmos no momento. Mas ela jamais abriu corretamente. Todos esses anos de armazenagem, todas aquelas viagens através dos Estados Unidos cobraram seus tributos. Agora, em vez de enviar uma foto a cada minuto, a Galileu mandaria aos poucos somente os dados suficientes para uma foto por semana. Mas o que é isso tudo sobre Júpiter, essa bola de gás enorme que atrai todo esse interesse? Júpiter é grande, lá não há lugar para ficar. Tremendos jatos de correntes na atmosfera, satélites circundando, um campo magnético ao redor a cada 10 horas. Ele tem uma característica, a grande mancha vermelha é sempre tão intrigante. E as tempestades que duram centenas de anos. A grande mancha vermelha, uma tempestade grande o suficiente para engolir 3 vezes o tamanho da Terra. Isso era tudo que a maioria das pessoas sabia de Júpiter até 1994, quando o mundo assistiu os 21 pedaços do cometa Shoemaker-Levy explodir em sua atmosfera. Eram fragmentos de um cometa arrancados por ter roçado de perto o gigantesco planeta 2 anos antes. Júpiter empurrou os fragmentos para suas nuvens.
Esses fragmentos desintegrados em explosões enormes na atmosfera superior. Mais tarde, Júpiter exibia alguns olhos pretos. Alguns estendendo seu tamanho de nosso planeta. Explosões como estas teriam devastado a vida na Terra. Para Júpiter, não passaram de picadas de abelha. Na época dos impactos do Shoemaker-Levy, a espaçonave Galileu estava em seu caminho para Júpiter. Desde que a Galileu decolou, a potência da computação cresceu muito rápido. Os engenheiros agora podiam compensar a antena defeituosa com uma técnica que resumia os dados recebidos da espaçonave, permitindo que as fotos fossem enviadas em horas em vez de dias. Não tem de quê. Algumas fotos do impacto vieram aos poucos para a Terra. Mas quando parecia que a Galileu estava se recuperando, outra calamidade fez parar o coração dos engenheiros. O gravador de fita parecia ter uma falha. A Galileu estava a 2 meses de distância do seu encontro com Júpiter. Isso para mim foi o pior de tudo, porque no momento que aconteceu, eu estava certo que estava quebrado. Muita gente estava convencida de que estava quebrado e que não tinha conserto. A função principal desse gravador era registrar dados, informações dos vários sensores e da câmera, enviando-os de volta à Terra no tempo apropriado. Quando a antena principal provou estar com defeito, o gravador assumiu uma importância muito maior. Finalmente, descobriram que o final da fita estava defeituosa. Mandando os computadores de bordo ignorarem aquele pedaço, o resto poderia ser usado para gravar fotos e dados. Mas havia um preço a ser pago. A rota da Galileu estava planejada para que ela encontrasse Io, um caldeirão de vulcões sulfúricos e uma das luas mais intrigantes de Júpiter. Mas o defeito do gravador obrigou a uma paralisação das câmeras. A Galileu voou sem enxergar ao passar pela Lua. Ela parecia azarada. Uma viagem cara ao sistema jupiteriano estava sendo seguida por falhas. A Galileu era, na verdade, 2 naves. Alguns meses antes, uma sonda havia sido enviada da nave principal. A nave principal ficaria em órbita em volta de Júpiter, enquanto a sonda deveria mergulhar na atmosfera jupiteriana. Estava numa viagem sem volta para a vaporização. Dezembro de 1995, e a sonda estava para ter seus 60 minutos de glória, mandando tanta informação quanto possível antes de fritar. A entrada da sonda na atmosfera é uma das entradas mais difíceis que já empreendemos. A sonda atingirá a atmosfera a 175 mil km por hora. Isso é como ir da costa oeste dos Estados Unidos até a costa leste em 2 minutos. Correndo em direção ao planeta, a sonda suportará uma desaceleração tão drástica. Colidindo com a atmosfera de Júpiter nesta velocidade, poderá acontecer esse tipo de impacto. A nave sobreviverá? Os sensores irão operar? Os dados voltarão para a nave em órbita? Eu estava caminhando para o dia do juízo final. Aquela quinta-feira, 7 de dezembro, para mim, foi o dia do juízo final. No dia seguinte, eu poderia estar no céu ou no inferno. Não havia 2 caminhos para isso. De mais de 800 milhões de quilômetros de distância, para esses nossos ouvidos mais sensíveis, viriam sussurros elétricos da Galileu. Essas antenas estavam para ouvir os sinais da Galileu assim que sua sonda atmosférica fosse submetida à hora do juízo final. Os cientistas aqui seriam os primeiros a conhecer o seu destino. A estação de rastreamento Goldstone focalizava, escutava e esperava enquanto a hora da entrada da sonda chegava.
7 de dezembro de 1995 e o ambicioso invasor de Júpiter, a Galileu, atraía a atenção do mundo inteiro. Repórteres de edição estavam ali, assim como a TV. Na sala de conferências, cientistas de toda a América estavam reunidos para informar-se sobre o destino da missão. Com a gravação da pista da Galileu, as probabilidades eram boas. O mundo estava ouvindo a JPL. A própria JPL estava na linha do controle da Galileu para ouvir o destino da sonda. Atenção, aqui é a sonda. Vai em frente, sonda. Queremos comprovar que a nave em órbita captou com sucesso um sinal da sonda. Foi mesmo? A sonda atmosférica estava transmitindo. As coisas estavam prosperando. Isso é impressionante. Isso é o testemunho da habilidade dos cientistas e engenheiros brilhantes que trabalharam neste programa. Eles passaram pelos riscos de Pauline, pela perda de um veículo de lançamento, da perda da antena de longo alcance, pelo problema com o gravador de fita, mas conseguiram assim mesmo. A pequena sonda fez o mergulho kamikaze mais espetacular da história. Em 1 minuto, o obstáculo atmosférico reduziu sua velocidade para 66 mil quilômetros por hora. Seu escudo de calor queimou a 12 mil graus centígrados. No outro minuto, o paraquedas abriu. A velocidade diminuiu para 30 mil quilômetros por hora. Mais 10 segundos e o casulo protetor foi lançado. Os instrumentos foram expostos diretamente à atmosfera jupiteriana. Aos 4 minutos, a sonda alcançou as primeiras nuvens visíveis. Pelos 150 quilômetros seguintes, extremos inimagináveis, frio congelante, ventos severos, aumento de temperatura e pressão e turbulência desconhecidas na Terra. O mergulho estava terminado em 57 minutos. Como um cubo de gelo numa fornalha, ele derreteu. Os cientistas estavam exultantes. O que aprendemos hoje foi que a sonda sobreviveu à entrada e os dados estão a bordo da nave em órbita para nos falar sobre Júpiter. Dados que nunca reunimos antes. A sonda calculou os ventos, calculou os elementos constituintes, calculou a água, procurou por luz e calculou a quantidade de luz enquanto a sonda descia na atmosfera. E descobrimos que os ventos a grande altitude em Júpiter são muito fortes, a 500 km por hora. E esses ventos não morrem enquanto se aprofundam na atmosfera. Eles, de fato, ficam até mais fortes do que qualquer coisa. Essa é uma das coisas de que podemos dizer que a atmosfera de Júpiter está sendo dirigida por suas fontes fundamentais de energia, pela energia que vem de dentro de Júpiter, não só através da absorção, mas da energia solar nas primeiras camadas da atmosfera. Esperávamos que a água fosse a terceira molécula mais abundante na atmosfera, depois do hidrogênio e do hélio. Na verdade, a sonda encontrou 5 vezes menos água do que se esperava. E isso tanto pode ser porque Júpiter é um planeta seco, como a sonda pode ter atingido um local seco. Mas então, é claro, a questão é como poderia esse local seco persistir a despeito de toda aquela mexida e atividade que estava acontecendo na atmosfera. Ainda estamos questionando isso. Mas muito mais está por vir. A espaçonave Galileu vai se posicionar na órbita de Júpiter, alinhando a si mesma para a parte principal da missão. A grande mancha vermelha, como vista pela Galileu. Imagens de grande nitidez nos dão essa espantosa visão detalhada do sistema de tempestades de vida longa. A Galileu procurou na atmosfera superior por qualquer sinal do impacto do Shoemaker-Levy, mas todos os traços desapareceram. Quem sabe as evidências foram varridas na turbulenta atmosfera. Tempestades de redemoinhos e ciclones de amônia gelada, mais provas da Galileu de uma atmosfera dinâmica.
Circundando Júpiter há anéis muito tênues. Invisíveis da Terra, eles são subjugados pela luz de Júpiter. É como tentar ver uma vela contra um feixe de luz de um holofote, mas eles só poderiam ser percebidos se estivéssemos pairando perto das nuvens. A melhor hora para vê-los é quando estão por detrás do Sol. O maior dos anéis mede alguns milhares de quilômetros e parece ser feito de trilhões de minúsculos grãos de poeira tão finos quanto a fumaça de um cigarro. Partículas provenientes de constantes colisões que mantêm o anel reabastecido. A Galileu captou os anéis de Júpiter, mas a espaçonave tinha outros compromissos a serem mantidos. Dezembro de 1995, a Galileu é arremessada para fora a 20 milhões de quilômetros, mas a gravidade de Júpiter a puxa de volta e então a guia numa excursão pelas luas. A cada nova órbita, a nave poderá oferecer novas visões. As explorações da Voyager em 1979 mostrou-nos extraordinariamente que cada uma dessas luas tem uma característica própria. Elas rapidamente tornaram-se um tipo de velhas amigas para aqueles que as estudavam. Cada uma tinha uma cara e uma história diferentes. Havia sido açoitada de maneiras diferentes. E vamos querer ver o que essas coisas parecem quando a Galileu voar 350 vezes mais perto do que as Voyagers voaram. As fotos que a Galileu mandou de volta valeram a espera. Imagens de luas nunca vistas tão de perto. Calisto é a lua mais distante de Júpiter. Ela também tem provavelmente mais crateras e a superfície mais antiga de todo o sistema solar. Somente uma olhada em Calisto e tudo o que se vê são crateras. Crateras desde coisas minúsculas até coisas como essas, como 15, 30, 50, 80 quilômetros de lado a lado. Esse é um centro de enorme impacto que deve ter ocorrido anos atrás. Elas se irradiam para fora em anéis concêntricos, num diâmetro de mais de 1.500 quilômetros. A Galileu, assim como Calisto, paga um preço por estar tão perto de Júpiter. A esfera gasosa, com sua poderosa gravidade, suga para dentro qualquer cometa ou asteroide que vaguear muito perto. Calisto frequentemente está no caminho. Ao contrário, Europa mostrou uma face completamente diferente de Calisto. Europa, com sua falta de crateras, sugere uma superfície jovem feita de matérias recentes. Rachos parecem mostrar onde a crosta da Lua se deslocou, permitindo os líquidos brotarem de baixo. A coisa mais intrigante sobre a Europa é essa série de milhares de linhas que cruzam sua superfície, mais parecido com um sistema de rodovias. Pelas fotos tiradas pela Voyager e de longe pela Galileu, essas linhas parecem simples. Quando se olha para elas mais de perto, através das fotos mais detalhadas de Galileu, podemos ver que são duplas. A razão disso parece ser que estamos olhando para um lugar onde a água ou líquido subiu através das fendas da superfície. Derramou para fora, solidificou ou congelou. O que estamos vendo é provavelmente um tipo de dique. E os diques, ou as fendas, estão pela ordem de 1.200 a 1.500 metros de lado a lado. Europa pode guardar a maior surpresa de nosso sistema solar: vida. Não na superfície, mas 100 quilômetros abaixo. Como na Terra, lá pode haver oceanos quentes com aberturas vulcânicas onde criaturas se aglomeram, alimentando-se dos nutrientes. Certamente, a próxima espaçonave para a Europa deverá levar um minúsculo submarino robô. No meio, entre Europa e Júpiter, está Io, única no sistema solar. Pelo seu núcleo, é enxofre quente e derretido que alimenta os vulcões, muito estranho nesse reino frio de gases gelados. Io, onde o enxofre negro marca as bocas vulcânicas. Cinza vermelha o circunda e a lava de enxofre amarelo corre para os vales. Um lindo e colorido retalho, mas sempre há um vulcão dinâmico a ser encontrado. A mais óbvia manifestação dos vulcões que vemos são as colunas de fumaça dos vulcões ativos que vemos melhor, contra o céu negro e a ilustração brilhante.
Pelo menos um dos vulcões de Io parece ter problema para se manter quieto. Prometeu é uma coluna de vulcão ativo que vimos com a Voyager. E muito recentemente, pelas imagens da Galileu, vimos Io e notamos que Prometeu continua ativo. Ele parece aproximadamente o mesmo, somente que ficamos surpresos ao olhar e notar que ele não está exatamente no mesmo lugar. Na verdade, ele migrou uns 120 quilômetros a oeste de sua posição anterior, e isso é muito incomum. Na Terra, os vulcões não se movem por aí assim, mas em Io, aparentemente, eles o fazem. Para a pequena espaçonave, isso é possível, não há descanso. A Galileu continua para Ganímedes. Com quase 5.000 quilômetros de diâmetro, esta é a maior lua do Sistema Solar. É uma mistura de gelo e rocha. Galileu fez inúmeras passagens e, na mais próxima, a nave chegou a 330 quilômetros da superfície gelada de Ganímedes. Enquanto a Galileu passava em seu voo por Ganímedes, detectou sinais de um campo magnético. Isso é muito incomum. Um campo magnético dentro da magnetosfera do planeta gigante, Júpiter. O campo magnético fala-nos algo sobre o que acontece dentro do núcleo de um planeta, ou nesse caso, da Lua. Esses resultados têm permitido aos cientistas fazerem uma figura da estrutura interna da Lua. Sob uma crosta delgada está uma casca gelada de 820 quilômetros de espessura. Abaixo disso está uma capa de rocha fundida. No centro há um denso núcleo metálico. Juntos, o núcleo e a capa giratória produzem um campo magnético. Os apitos altos e a estática num dos sensores da Galileu são os sinais desse campo magnético. Os sinais da Galileu continuam por enquanto. Até agora, a história da Galileu contém capítulos de grandes surpresas, desapontamentos e exaltação. As fotos que a Galileu mandou são excelentes. Quer dizer, em termos de qualidade, elas têm sido a cada pedaço tão boas quanto todos esperávamos. E o que não temos tido é quantidade. Mas é a qualidade que conta. Despite a number of setbacks on the Galileo spacecraft, A despeito do número de contrariedades com a espaçonave Galileu, a antena de longo alcance falhando ao abrir, um filtro giratório preso em um dos instrumentos, outro instrumento falhando em certas horas, quando estava perto demais do planeta e era atingida pela radiação. É como andar por aí com uma maquininha que poderia conseguir vencer aquela colina até o outro lado da montanha. A Galileu continuará trabalhando, usando seus impulsos e a gravidade para manobrar a si mesma, passando por planetas e luas. Embora ela não nos conte tudo o que queremos saber sobre o sistema jupiteriano, cada novo fragmento de dados nos ajudará a pintar uma figura clara do reino de Júpiter. Enquanto no espaço houver tantas questões quanto estrelas, continuaremos a mandar nossos exploradores. Está em nossa natureza indagar como o universo veio a existir. Com cada passo para o exterior, chegamos um pouquinho mais perto da compreensão. E mesmo sem conhecer as respostas durante nossas vidas, deixaremos os alicerces do conhecimento para as gerações futuras. Devemos pensar a longo prazo e em explorar o sistema de Saturno ou qualquer outro planeta do nosso sistema solar. O que fazemos é coletar informações. Estamos enchendo as livrarias na Terra com informações sobre nossa vizinhança celestial. Algumas perguntas ainda restam. Ainda não sabemos do que provém as cores de Júpiter. Quais são as matérias ali? Ainda há questões sobre Júpiter que nos faz querer voltar para lá. Alguns exploradores que mandamos para as profundezas do espaço podem, como as missões da Voyager, ter uma segunda tarefa. A cada dia que passa, Voyagers andam quase 1,5 milhão de quilômetros para longe de casa. As naves levam a assinatura dos seus criadores na esperança de que um dia outras formas de inteligência as encontrem. Uma inscrição fala sobre a vida em nosso pequeno planeta azul. As Voyagers também levam os sons da vida humana. Olá em 60 idiomas e música. A Flauta Mágica de Mozart e Johnny B. Good de Chuck Berry.